Pai, me ajuda nesse momento a ministrar a Tua palavra, que ela seja espírito e vida para a glória do Teu santo nome. Eu queria que você botasse aí no texto de João 10, 9, Jesus fazendo uma declaração muito interessante. Ele dizendo que Ele é a porta. A porta é para entrar em algum lugar ou para sair de algum lugar. Quantos concordam comigo? Diga amém. Hoje em dia há um termo usado por causa dos filmes, da tecnologia, uma linguagem falando sobre portal, né? Portal. Portal é um tipo de porta, né? Jesus disse assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Muitas pessoas leem esse versículo e diz assim: puxa, Jesus é a porta para a salvação. E é, mas Ele não é só a porta para a salvação. Ele é a porta para você entrar nos lugares divinos, eternos, no céu. Onde fica o céu? Se alguém perguntasse, você é cristão? Onde fica o céu? O que você responderia? Eu normalmente respondo assim: o céu é um lugar no espaço. Como assim, pastor? Jesus foi subindo, e a Bíblia diz que Ele foi subindo aos céus, diante de todo mundo, os anjos vieram ao encontro dele, foi subindo, subindo e sumindo. E sumiu, na presença de todo mundo, indo na direção do espaço. Então, para mim, o céu é um lugar no espaço. Mas o céu também, irmãos, é um lugar de outra dimensão. Nós vivemos na terceira dimensão. Você pode tocar nas coisas, as coisas são visíveis. Quando você estuda desenho geométrico, tem 4 diedros. Então tem o terceiro diedro, é onde nós fazemos a maioria dos nossos projetos e tudo. O quarto é aquele que não se vê. É aquela parte de trás do desenho que você imagina, mas você não vê. Eu não sei se você já viu um desenho em perspectiva. Ele é mais ou menos assim: você vê aqui, mas a parte de trás, que é o quarto, você não vê. Então, alguém, há muitos anos atrás, pastor coreano, David Poyong Cho, ele disse que o mundo espiritual acontece na 4ª dimensão. Você sabe que existe, mas você não vê. E a própria Bíblia confirma isso. Eu falei aqui esta manhã que os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que o temem e os livres. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos aqui, ou quando você está vivendo uma vida com Deus, os anjos de Deus que você não vê estão acampados ao derredor. Infelizmente, às vezes exageraram cultuando a anjos, e a Bíblia proíbe a gente de cultuar anjos. Há quem diga que há um anjo para cada pessoa, chamado anjo da guarda, né? Nós aprendemos muito isso quando na infância, na igreja católica, a rezar para o anjo da guarda. Eu não vou a esses exageros, porque a Bíblia limita isso. Ela diz que a nossa oração tem que ser direcionada a Deus, em nome de Jesus e por meio de Jesus. Amém? Qualquer outro intercessor diante de Deus, a Bíblia proíbe. Muita gente fala assim: por que vocês não adoram Maria? Nós não adoramos Maria por uma simples razão. A Bíblia diz que o único intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo. E se você tem a Bíblia como regra de fé, você tem que seguir essa regra de fé. Mas Maria era boa e tudo, não tiro os méritos dela, era uma mulher. Inclusive a Bíblia faz elogios maravilhosos a Maria, mas em nenhum momento diz que ela intercede. Ela intercedeu diante de Jesus quando estava aqui num casamento em que faltou vinho, e ela falou com Jesus: puxa, o negócio ficou feio aí. Jesus foi e transformou a água em vinho. Daí, não, ela continua intercedendo. Não, ela não intercede, porque Maria também, para ser salva, precisou que o seu filho morresse na cruz, derramasse seu sangue puro, para que ela fosse salva também. Dá para entender isso? Diga amém. Nós não acreditamos também nos santos,
Acreditamos assim, santo. Sabia que você é santo? Olha para o seu marido e diz assim, santinho. Mas você não é santo porque você é bonzinho, não. Confundiram essa palavra santo com bondinho. A palavra santo, ela significa separado. Então, todos aqueles que são tirados do mundo para viver com Jesus, são santos. Então, você é santo por causa disso, porque você um dia ouviu a voz do Espírito Santo, entregou sua vida a Cristo, e Deus te separou. Então, nós estamos aqui na Assembleia dos Santos. A Assembleia dos Santos é isso, é a reunião daqueles que são separados. Muito bem. Estou dando essa explicação, irmãos, porque tem algumas coisinhas, às vezes, que impedem você de entender a profundidade com que eu vou falar agora. Quando a Bíblia diz, quando Jesus diz que Ele é a porta, Ele está falando o seguinte, gente, é por meu intermédio que você penetra nas coisas sagradas, é por meu intermédio que você penetra no céu, é por meu intermédio que você vai para a vida eterna, é pelo meu intermédio que a oração é ouvida. Não é assim que ele ensinou, que nós devíamos pedir no nome dele? Está lembrado disso quando Jesus disse isso, que nós, quando fizéssemos uma oração de petição, fizéssemos pedindo em nome dele. Então, Deus atende, não é porque você é bonzinho, não é porque você faz, Ele atende porque você está pedindo com fé no nome de Jesus. E qualquer um, dentro e fora da igreja, que pedir alguma coisa a Deus, crendo em nome de Jesus, vai receber. Dá para entender isso? Diga amém. Não precisa ser evangélico para receber alguma coisa de Deus, precisa ter fé. Agora, para permanecer salvo, é preciso que você mantenha uma vida de comunhão com Deus. E a porta continua aberta, o portal. Qual é o portal? O portal que me faz entrar nesse mundo espiritual, que é a quarta dimensão, que você não vê. É a oração. Eu posso dizer para você com muita tranquilidade, se você visse o que está acontecendo agora no mundo espiritual, aqui dentro e fora, você ficaria horrorizado. Eu tive uma experiência dessa e hoje eu entendo por que Deus não deixa a gente ver, ou não deixa a maioria das pessoas verem o mundo espiritual. Porque você ia ser chamado de maluco. Porque você consegue ver as pessoas e consegue ver esse mundo invisível. Eu tive essa experiência uma vez porque eu era muito curioso. Uma vez um pai de santo se converteu e eu perguntei para ele como é que acontecia aquele processo do espírito tomar conta dele, ele ficar fora de si, essa coisa toda. E ele me explicou, disse, pastor, o negócio é o seguinte, eu começo a fazer as invocações e de repente vai vindo, toma conta de mim e eu dá um estanco de tal forma que eu apago. Para mim eu apago. Mas na verdade, aquela entidade domina meu cérebro, minha mente totalmente. E corpo. Tanto é que eu já vi pessoas possuídas por espíritos passar em cima de brasa viva e não se queimar. Eu vi uma mulher magrinha, desse tamanhozinho, 3 homens grandes não conseguiam suportar a força descomunal que ela tinha, possuída por aquele espírito. Então, eu fiquei, a partir daí, muito curioso. Eu disse assim, puxa, Deus, um dia me mostra esse mundo espiritual, me mostra como as coisas são. Orei um tempo, depois esqueci aquilo. Nós esquecemos das nossas orações, mas Deus não esquece das nossas orações. Aí um dia eu estou no ponto do ônibus, esperando o ônibus, e de repente eu começo, você estava orando, você estava buscando a Deus. Não, eu estava lá esperando o ônibus, como todo mundo. De repente eu olhei, comecei a ver seres sem muita forma, quase como uma sombra, mas numa quantidade que você não imagina, a quantidade de demônios que estão espalhadas na face da terra. Por isso que a Bíblia diz, o mundo inteiro jaz no maligno. E as cenas que eu vi, eu estava ali em frente ao Extra, na Ilha do Governador, na Estrada do Galeão, e uma senhora atravessando, e por trás dela um ser iluminado, que eu defino como um anjo, acompanhando ela, e esses seres, quando ela ia passando, ia se afastando, porque esse ser que estava atrás dela era muito, muito grande e iluminado de uma maneira assim, tremenda, e ela andando. Eu vi pessoas
arrastando a perna, mas quando eu olhava para a perna da pessoa, eu via aquele ser sombrio agarrando a perna da pessoa. Eu vi pendurado no ônibus. E aí veio o pior. Quando o ônibus parou assim, e que eu fiquei olhando para o ônibus, vi as pessoas e vi o ônibus, aquele ser olhando para mim, fazendo careta para mim. Eles perceberam que eu entrei na quarta dimensão, que eu estava enxergando eles, e eles perceberam isso. E eu fiquei olhando, só que a minha reação, preste bem atenção, foi essa: meu Deus, o que é isso? Meu Deus, olha aqui, meu Deus. E as pessoas que estavam do meu lado, que não estavam vendo absolutamente nada, começaram a olhar assim, dizer assim: esse cara vai surtar daqui a pouco. Porque eu estava vendo o que eles não estavam vendo, estava, de certa forma, impressionado, porque eu nunca tinha visto aquilo, e eu entendi naquele dia uma coisa: Deus, pela sua infinita bondade, não permite que você veja essa quarta dimensão, que é o mundo espiritual, da ação dos demônios que se passam. Eu estava vendo essa série do Viking, que eu falei com vocês aqui, e eles adoravam ao Thor e como é que dá o nome do outro? Alguém viu essa série? Odin. E eles adoravam, e eles faziam cerimônias de sangue, de animais e até de pessoas. E havia manifestações nessas cerimônias. Eu estou vendo, isso é histórico, é verdadeiro, não é só do filme, isso é histórico. E eles ficavam muito firmes na sua fé por causa do sobrenatural. Por quê? Essas entidades estão aí, irmãos, há milhares de milhões de anos. Quando Satanás foi expulso do céu, a Bíblia diz que ele foi expulso para a terra. Alguns teólogos que dizem que o cataclisma que houve na terra, com o sumiço dos dinossauros, os homens nem sonhavam nascer nessa época, está ligado à chegada desses demônios aqui. E eles estão aí. Quando Deus criou Adão e Eva lá naquele lugar separado da terra, do Éden, quem já estava lá? Diga para mim. Quem já estava para lá? Satanás assumindo a forma de uma serpente. Ele já estava aqui. Então, o que acontece? Acontece uma coisa muito interessante. Quando você começa a orar, você entra por esse portal e começa a ter contato com Deus, trazendo do mundo espiritual, da parte de Deus, aquilo que você precisa. Jesus disse: eu sou a porta. Você quer conhecer mesmo a Deus? Você quer conhecer o mundo espiritual? Comece a orar, porque a porta é por meio de Jesus. Eu disse aqui aquela visão que o pastor, pai do Abe Uber, pastor Abe Uber, teve há muitos anos atrás, em que essa visão veio durante muitos dias, e ele era dois pastos de ovelhas, as ovelhas tudo, ele via desse lado aqui, ovelhas gordas, sabe, bem nutridas, um pasto verde. Eu olhava desse lado, ovelhas magras, mirradas, sabe, sofridas, magrinhas e raquíticas. E o Espírito Santo disse para ele: está vendo essas ovelhas aí? Todas são ovelhas de Deus, tanto as que estão no pasto estão bem, e os outros estão passando necessidade. Agora, olhe bem na divisão de um pasto para o outro. Ali tem um portal. Veja o que está escrito. Ele está escrito oração. Ele disse: as ovelhas que passam por esse portal começam a orar, começam a se nutrir, começam a se alimentar da minha presença, do meu espírito, e elas começam a ser fortes, capazes, passa a ter autoridade. E agora eu já estou falando em termos de ovelhas humanas, para você entender que Deus tem um plano, um projeto
que você manifeste o céu na sua vida e manifeste o céu nesta terra através da oração. E eu quero começar, porque até agora eu não estava pregando, só estava dando meu testemunho. Eu quero começar a falar para você uma coisa muito interessante. Qual o valor da oração na sua vida? Qual o valor da oração na sua vida? Quanto você daria por um iPod 11 Plus? iPod 11 Plus. iPhone? Vocês estão sabendo, hein? Agora diz o versículo para mim que manda orar sem cessar onde está. Percebe? Nós somos envolvidos com valores deste mundo e não somos tão envolvidos com os valores espirituais. Mas se alguém te oferecesse um desses por 3 mil, você acharia uma pechincha? 3 mil reais? 0 quilômetro? Porque um novo está 6 mil. 5 a 6 mil. Posso dizer para você que eu andei apressando. Um iPhone 11 Plus tem tripla câmera, né? Eu acho que ele até planta bananeira, porque o negócio é tremendo. Ah, não, pastor. Eu estou tentando criar na sua mente uma ideia de valor. Quanto vale o teu descanso de domingo, de sábado, o dia da sua folga? Você trocaria o seu descanso por estar numa pescaria, uma porção de homem fedorento num barco, tentando pegar peixe? Tem gente que troca, né? Tem gente que troca. Mas eu quero saber o seguinte: como é a ideia de valores na sua mente? Quais são os valores que você tem a respeito de moralidade? Quais os valores que você tem de espiritualidade? Quais os valores que estão estabelecidos dentro de você? Por exemplo, outro dia alguém me falou assim, puxa, foi a moça que faz faxina lá em casa. Ela disse assim: seu Carlos, eu fui pegar o BRT e fui pagar a passagem. E a maioria do pessoal, quase que todo mundo, não paga. Sobe pela frente ali e não paga. E as pessoas ficaram olhando para mim como se o que eu estava fazendo, que era pagar a passagem, que é o normal, como uma coisa sobrenatural. Uma coisa, sabe? Porque nós tivemos uma inversão de valores na nossa sociedade. O errado passou certo, o certo passou a ser errado. Nós estamos vivendo isso. O que é isso? Os valores morais das pessoas estão tremendamente alterados. E a culpa são das autoridades também. Não só, mas também. Porque as autoridades roubando, como roubou e tem roubado, todo mundo se acha no direito de roubar também, de enganar e de fazer tudo aquilo de errado. Esse é o sentimento. A nossa sociedade hoje está sem parâmetros em muitas áreas morais. Um dia desse eu estava aqui no posto e correr atrás de um garoto, derrubaram um garoto, né, e querendo linchar o garoto, que alguém gritou, pega. Aí eu vi aquilo, falei assim, mas por que estão batendo nele? Aí veio uma moça, assim, ele roubou meu celular, não sei o quê. Aí revistaram o garoto, não tinha nenhum celular com ele. Só tem certeza que foi ele? Foi sim. Não foi eu não peguei nada não. Deus me livre, não sei o quê. E não tinha nada com ele. E alguém já queria meter a mão no garoto. Aí eu falei, não, peraí, isso não. Vamos chamar a polícia, se for o caso, lá na delegacia se desvenda isso. Mas ninguém tem autoridade para linchar uma pessoa. Eu, com essa cara de bonzinho que eu tenho, todo mundo pensa que eu sou da polícia, né?
Quando eu digo que eu sou pastor, todo mundo diz, você é pastor? Puxa vida, a cara não ajuda. Mas tudo bem. Eu falei, não vai não. Aí a turma deu um passo atrás. Tem um segurança do outro lado, um gordinho do posto, que ele fica ali, e ele já estava com a mão no, no revólver. Mas aí quando ele viu falar, eu liguei para a polícia, e logo veio o carro da polícia, levou a moça, o rapaz, para resolver isso. Não sei se estava roubando ou não, mas ninguém tem o direito de espancar ninguém ou tirar a vida de ninguém, porque nós temos uma coisa chamada lei. Nós vivemos debaixo do império da lei, irmãos. É a lei que determina. As pessoas estão perdendo o parâmetro de tudo isso. Então, os valores parece que vão se alterando. Valores morais, valores espirituais, valores de vida. E isso faz com que altere a vida espiritual da pessoa. Por isso eu penso assim, qual o valor da oração na sua vida? Não na teoria, mas na prática. Porque quando você fala isso, não, pastor, oração é importante, mas você ora. Pô. Você sabe que a oração é importante, mas você ora. Você sabe que a oração penetra no céu, mas você ora. Você sabe que nós lemos aqui ainda agora que Deus está querendo que nós, digamos assim, oremos. Olha só o valor da oração na Bíblia. Tiago capítulo 5, versículos 16 e 18. Olha só o valor da oração, segundo a palavra de Deus. Tiago capítulo 5, versículos 16 a 18. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai, o quê? Uns pelos outros. Olha aí, oração pelo seu irmão, pela sua família, pelos seus filhos, seu marido, para serdes o quê? Curados. Você confessa o seu pecado. Há pessoas que não confessam, pastor, confessei para Deus. Dependendo da situação, você tem que confessar para a pessoa que foi ofendida. Há coisas que você confessa para Deus e há coisas que você confessa para Deus e confessa para a pessoa ofendida. Porque a Bíblia diz, Deus te perdoa. Preste bem atenção. A confissão tem esse valor. Você se arrepende, se confessa, Deus te perdoa. Porém, quando você não confessa para a pessoa que você pecou contra ela, você vai voltar a cometer o mesmo pecado. Vai voltar a fazer a mesma coisa. Porque ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem conhecimento. E aí você começa a ser condescendente com o seu pecado e faz dele um pecado de estimação. Então, um dos problemas mais vertiginosos que a gente tem dentro do Casados para Sempre, que é aqui na igreja, é quando chega na aula de perdão. Tem reunião que leva 3 horas, e é repetida talvez na outra semana. Porque uma das coisas mais difíceis é confessar, pedir perdão. E outra coisa mais difícil é ouvir e perdoar. Mas ouça, é isso que cura toda e qualquer situação. Então, a Bíblia diz assim, gente, vamos por esse caminho aqui, confessai, pois, os vossos caminhos, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Não é para perdoar, Deus te perdoa, porque o sangue de Jesus lava você de todo pecado. Mas ouça, aquela situação de pecado contínuo na sua vida é uma doença. É uma doença espiritual. Foi o pecado que separou o homem de Deus, foi o pecado que criou o abismo, o pecado original, o pecado de Adão, que todos nós carregamos dentro de nós, na nossa natureza, no nosso DNA. Então, esse pecado, quando confessado, ele vai gerar cura. E aí ele continua, para ser curado. Termina dizendo assim, olha o valor da oração. Muito pode, por sua eficácia, por seus efeitos, ou nos seus efeitos, a súplica, o quê? Qual o valor da oração? Muito. Pode muita coisa.
oração não pode tudo, mas pode muito. Porque às vezes a gente está orando bobagem, né? Uma vez estava fazendo uma reunião de oração na igreja, e aí a gente sempre dá a oportunidade da pessoa levantar uma oração para a gente concordar e tal. Estamos ali orando. Aí de repente veio uma irmã assim: eu quero orar. Ah, bom. Não era uma irmã da igreja, era uma senhora que estava chegando. Ela ainda não entendia as escrituras, não compreendia bem. E ela começou orando e dizia assim: Senhor, eu estou aqui me sentindo injustiçada, estou sofrendo por causa daquela mulher, amante do meu marido. Mata ela, Senhor. Eu falei: rapaz. Aí eu intervi e falei: não, irmã, a gente não ora aqui assim não. A gente ora pedindo: salva ela, transforma ela, faz uma obra na vida dela. Mas matar? De jeito nenhum. Isso aqui, né, desculpa, aqui não é centro macumba para fazer maldade. Não é que todo centro macumba faça maldade, mas eu estou falando, tem alguns que fazem. Tem alguns que fazem. Nós estamos aqui para orar pela salvação das pessoas. Mas preste bem atenção. Por isso que eu estou falando que muitas vezes a própria Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Por isso que eu digo que muito pode as orações, mas não pode tudo. Porque tem orações que a gente faz da nossa necessidade, da nossa carne, mas que não é o plano de Deus, que não é a vontade de Deus. Teve orações que eu dei graças a Deus que Deus nunca me ouviu, porque se tivesse ouvido eu tinha entrado numa furada. Dá para entender isso? Diga amém. Mas naquele momento eu achava que era o melhor, eu achava que era a solução melhor. Ah, Senhor, e tal, e depois não aconteceu. Ah, fiquei triste e tal, mas passado o tempo, caramba, se Deus tivesse respondido aquela oração, agora eu estava, como dizia uma amiga minha, em papos de aranha. Eu não sei bem o que é isso, mas é um problema. Não sei o que é isso, mas eu sei que é problema. Então, Tiago fala sobre isso. Só que a oração, irmãos, ela é um momento de adoração. No Velho Testamento eu falei aqui, quando as pessoas iam para ter comunhão com Deus, fazia isso por meio dos sacerdotes, sacrificando animais. Então esse era o mecanismo. As pessoas não podiam chegar direto a Deus. Hoje você pode chegar direto a Deus por meio de Jesus, invocando o único e derradeiro sacrifício que foi a sua própria vida na cruz, derramando sangue. Porque você lembra, nós lemos esta manhã, se você esteve aqui, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, Jesus precisava morrer na cruz, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. E aquele sangue derramado foi o sacrifício derradeiro para sempre, de uma vez por todas. Porém, no Velho Testamento, era diferente. E as pessoas iam... Veja só, que esse negócio de cultuar a Deus, de qualquer maneira, já vem lá do passado. Veja aqui comigo, Malaquias 1:8. Olha só como é que Deus reclama da forma que eles estavam buscando a Deus, da forma que eles estavam orando a Deus. Estavam fazendo de qualquer maneira, olha só. Quando trazeis animais cegos para sacrificardes, não é isso mal? É Deus falando, através do profeta. E quando trazeis o coxo, quer dizer, o animal coxo, ou o enfermo, o animal doente, não é isso mal? Porque diz, bom, já que eu vou oferecer para Deus, eu vou separar aqui esse animalzinho que está, esse não dá mesmo, vou levar esse aqui que está ruim para Deus, está bom, tudo em dia. Como se Deus não visse tudo, o propósito, a intenção do seu coração. Deus está presente, é onipresente, irmãos. Então, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Vai lá fazer honras ao governador e leva um animal desse. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Aqui em Malaquias, Deus está reclamando do povo de Israel que estavam fazendo a adoração de qualquer maneira. Eu peço aos papais e às mamães que enquanto as crianças estiverem dançando aqui, tudo bem, eu adoro criança, vocês sabem disso, sou vovô, tenho netinhos e gosto. Mas se for para ficar brincando, vai brincar na sala. Porque senão vai tirar toda a atenção de quem quer adorar. Será que eu posso ouvir um amém? Estou falando isso em amor. Agora, se estiverem aqui dançando, né, igual algumas menininhas fazem aí, ótimo. Agora se ficar correndo, pulando, né, não, por quê?
Porque nós não podemos, irmãos, fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Eu não posso ficar apresentando, agora estou usando essa figura, animais coxos, doentes, fazendo de qualquer maneira as coisas para Deus. Uma das coisas que faz parte do elemento de oração é reverência, honra. Chega na presença de uma autoridade, leva o seu filho e solta na sala de um juiz para você ver o que vai acontecer. Olha, eu advoguei durante 20 anos e eu vi gente tomar, desculpa a expressão, cada esculacho do juiz. Uma vez estávamos na presença do juiz e um camarada que ele era uma autoridade e pela lei determinadas autoridades têm que se apresentar de paletó e gravata. E ele foi de qualquer jeito. E o juiz deu-lhe um esculacho, disse, não, o senhor não vai prestar testemunho aqui, não, o senhor é uma autoridade, o senhor deveria ter vindo devidamente vestido para isso. E não permitiu, botou ele para fora da sala. Muitas pessoas não entendem sobre essa questão de honra, de respeito. No caso do juiz, imposto pela lei humana. No caso da palavra de Deus, Deus te dá liberdade para você fazer. Mas você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Então, o que é trazer esses animais? É fazer um culto de qualquer jeito. Tem gente que fica olhando no relógio para ver, poxa, depois do culto vou comer um sanduíche ali no Brás, vou na pizzaria. E a sua mente, a sua intenção de coração não está ligada a Deus. É como se estivesse apresentando um animal defeituoso. Você está entendendo o paralelo que eu estou falando? Porque o que Deus estava reclamando era da integridade com que a gente deve buscar a Deus. É essa integridade. Você não pode ser, irmãos, não perca o seu tempo sendo religioso. Eu falo isso com muita tranquilidade. Se para ser religioso não vale nem a pena. Se fosse religião, eu não estaria aqui. Porque uma das coisas que mais cegam as pessoas é religião. E o que mais faz você enxergar é uma vida de intimidade com Deus. E vida de intimidade com Deus nem sempre é religião. Nem sempre. Tem que ter atos de verdade. Tem que ter valores. Você está entendendo? Essa comunhão tem que ser uma comunhão valorizada. Olha só como o apóstolo Paulo ensina sobre esse culto racional que lá no Velho Testamento era feito de qualquer maneira e que às vezes nós também agora estamos, por causa da liberdade, da graça, fazendo de qualquer maneira. Ele diz assim, Romanos 12, 1. Bota aí na tela, por favor. Romanos 12, 1. Isto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que é apresentar o corpo por sacrifício? Não é se esfaquear e derramar o seu sangue. É colocar submisso a Deus as suas atividades. Por isso eu comecei a perguntar aqui, qual o valor da oração na sua vida? Não na teoria, mas o quê? Na prática. Porque na prática a oração vai pedir que você acorde mais cedo, colocando o corpo em sacrifício. Que você separe um horário para Deus, colocando o corpo em sacrifício. Porque eu comecei dizendo na minha fala aqui esta noite, que nós gostamos de que tudo que traz prazer à nossa carne nós queremos. E quando nós começamos a disciplinar esse prazer para ter tempo com Deus, não precisa comprar um açoite e ficar se açoitando como na época medieval os sacerdotes, os padres, os missionários ficavam. Não é isso. Mas é você dizer assim, não, primeiro Senhor, eu não vou negociar o meu horário com Deus. Esse horário é para valer. É Ele que me guarda, é Ele que me protege, é Ele que vai adiante de mim, a sua mão que me abençoa. Então eu tenho que levar isto a sério. Nem que isso me custe acordar mais cedo, nem que isso me custe a abrir mão de alguma atividade, porque isso é apresentar o seu corpo vivo para Deus. Você está entendendo isso? Dá um glória a Deus bem forte. Quando eu gasto tempo de comunhão com Deus,
eu demonstro o quanto Ele é importante para mim. E eu quero, nesses últimos momentos, dizer o seguinte: quando eu entendo a importância da intimidade com Deus, eu começo a gastar mais tempo em oração. Esse é um valor que você não pode, como filho de Deus, como cristão, você não pode tirar da sua vida. Qual é o valor? Deus em primeiro lugar. Eu fico, sem querer entrar em política aqui, mas eu fico muito feliz quando eu ouço o Bolsonaro dizer assim: Brasil acima de tudo, é isso? E Deus acima de todos. Ele volta e meia repete isso. E em volta e meia ele invoca o nome do Senhor nas falas dele. Às vezes eu fico pensando assim: meu Deus, tu levantaste um ignorante daquele, que ele é grosso pra caramba, né? Se fosse por fala, ele não seria eleito. Mas os que falam bonito, todos roubaram, né? Então, os que falam bonito enganaram. Isso o povo percebeu. É melhor ter um presidente que não é muito palatável no falar, mas que pelo menos não roubou até o dia de hoje. Ninguém tem nada contra ele esse respeito. E ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Este homem criou um valor na vida dele. Às vezes nós temos versículos bíblicos que dizendo: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós não colocamos isto como um valor de vida. E buscar o reino, entre outras coisas, está ter uma vida de oração. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justificação, é justiça, é gozo, é prazer, é paz, é alegria no Espírito Santo. Quando você começa a ter comunhão com Deus, você começa a ter prazer. No início a sua carne reclama: estou com sono, não quero. Mas depois que você vence aqueles primeiros exercícios de oração, daqui a pouco você começa a sentir a alegria e prazer de estar na presença dele. E entrar no portal. E gente, Deus vai te mostrar. Eu queria deixar no final aquele primeiro versículo que eu comecei, que é o telefone de Deus, né? Você com essa explicação toda, você colocasse esse versículo como um padrão. Não esse, mas Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você vai entrar no portal e coisa que você nem conhece, Deus vai começar a te dar revelação. Quem tem ouvidos, ouça o que a palavra de Deus, o que o Espírito Santo diz a todos nós. Vamos ficar de pé. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder falar aos meus irmãos. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra viva, maravilhosa, que nos instrui em todas as coisas, quer nas coisas espirituais, quer nos atos emocionais e a vida emocional, quer na vida material. Esse livro sagrado, santo, que o tempo não conseguiu apagar, que reis, impérios passaram e a tua palavra permanece para sempre, porque ela não é a palavra de homens, mas é a tua palavra eterna. Eu quero, Senhor, nesta noite pedir que esse espírito de adoração, de oração,
de intercessão, tome conta do nosso coração, e que nós possamos assumir isso como uma responsabilidade de quem foi separado por Ti para ser instrumento em Tuas mãos. Nós temos esse versículo escrito aqui no nosso púlpito: Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus, Tu estás em nós através do Espírito Santo, mas que nós não façamos do Espírito Santo um bebelô, um ornamento, mas que o Espírito Santo possa ser verdadeiramente o nosso instrutor, o nosso conselheiro, o nosso guia, aquele que vai nos levar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, através do portal que é Jesus. Ensina-nos a orar, Senhor. Cria em nós fome de oração, desejo. Quem sabe acordar pela madrugada, e ao invés de ficar chateado porque está acordado, a gente vou aproveitar e vou orar, e ter aquele encontro real, aquele encontro pessoal. Pai, eu peço que esse encontro real aconteça em nossas vidas todos os dias, Senhor, para que nós possamos viver guiados pelo Espírito Santo. Quebra agora toda preguiça, todo desânimo, que o nosso corpo possa ser submetido, Senhor, em forma de sacrifício. Senhor, a Tua palavra diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus, porque, Senhor, a nossa carne deseja tudo que é contra a Tua palavra, tudo que é contra a Tua presença. Por isso, Senhor, enche-nos com Teu Santo Espírito, enche-nos com a Tua presença, e que nós que ainda não descobriu o prazer espiritual, comece a descobrir que é um prazer, um gozo, um prazer que não é o prazer do sexo, da carne, mas é um gozo espiritual, um prazer espiritual de estar junto contigo. Ensina-nos a contar os nossos dias, ó Deus. Quando estivermos orando, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a tomar decisões sábias, ensina-nos a andar pelo caminho que Tu tens preparado, ensina-nos, ó Deus. Espírito Santo, Tu és a pessoa dessa trindade que hoje está fazendo o ministério aqui na terra. Ilumina a nossa mente, não nos deixa ser guiados pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, pela inteligência humana apenas. Ilumina-nos, ó Deus, e que nós possamos reconhecer que tudo que somos e que fazemos provém de Ti, Senhor, e Te dá a honra devida e Te dá o louvor devido. Em nome de Jesus eu oro e eu Te agradeço, e povo de Deus diga amém. Irmãos, olha, temos uma semana pela frente. Pensa nisso que foi dito aqui, assuma um compromisso com Deus. E para você, beijinho santo, vamos em paz, amém?